Xante FM, a rádio que te ouve, bom dia, sejam bem-vindos aqui na Xante FM. Bom dia, nossa nutricionista Patrícia Cioli do programa Beleza de Viver. Bom dia. Tudo bem, Paty? Tudo ótimo e com vocês? Tudo ótimo, sobrevivida do carnaval. Sobrevivida, tô aqui, livre, leve e solta. Agora vida normal, rotina. Vida que segue, para alguns começou depois do carnaval. E a rotina volta, aquela tão temida rotina, né? Principalmente para nós mulheres, que temos tantas obrigações, tantas funções, que eu fico cansada só de falar. Quando eu acordo de manhã, eu lembro tudo que eu tenho que fazer no dia, eu já acordo com preguiça, cansada. Eu falo, meu Deus. Rotina é liberdade. É verdade, rotina é liberdade, sim, com certeza. Mas a gente tem que ter muita disciplina para também não se perder em tantas responsabilidades que a gente mesmo assume, né? A gente é louca, né? A gente assume. Então, a rotina, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, mas a rotina, ela é realmente liberdade. E isso está relacionado com o cérebro. Porque ele não precisa ficar tentando criar caminhos para aquelas atividades que tu tens que fazer todos os dias. Sim. Então, a nossa sugestão, né, quando alguém vem buscar uma orientação para melhorar a qualidade de vida, emagrecimento, longevidade, tratamento de uma doença crônica, vamos fazer um planejamento da sua rotina. Sim. Para que você tenha horário definido para todas as atividades que precisam entrar nessa agenda, né? O nosso programa aqui, ele fala com muito mais mulheres do que homens, é claro que eles são muito bem-vindos, mas as mulheres normalmente assumem muitas funções dentro dessa agenda, né? E de acordo com a nossa configuração social e a nossa educação, somos nós as responsáveis pelos filhos. Então, na época de férias, foi a primeira agenda a ser modificada, né? Para que a gente desse conta de estar atendendo as crianças, criando memórias, fazendo atividades diferentes do ano letivo. Então, muitas mulheres, a minha mudou, a da Ju com certeza mudou nesse período de férias escolares. Sim, com certeza. A gente dá a gente sai um pouquinho da nossa rotina, da nossa disciplina, a gente dá uma aliviada nas obrigações, dá uma descansada também, mas também quando a gente descansa demais também cansa, né? Porque daí tu sabe que é hora de voltar a fazer uma atividade física, é hora de voltar, né? E todo aquele processo de novo, de construir um ano novo, e é importante ter essa disciplina mesmo. E a disciplina é uma questão de organização, né? Tem gente que fala assim, mas eu queria estudar, por exemplo, estudar para concurso, você dá o exemplo, né? Eu que estou aqui na minha faculdade de Direito finalizando, eu tenho que estudar para OAB ou para concurso, tenho que definir o que eu quero da minha vida daqui para frente. Então, assim, eu já percebi que se eu não tirar 2 horas por dia para estudar, eu nunca vou estudar. E essas 2 horas eu posso tirar de manhã, acordando mais cedo, e à noite, antes de dormir, estudando 1 horinha. E às vezes, até no intervalo de uma coisa e outra, dá para eu estudar 2 horas por dia. É só ter a disciplina, sabe? Organizar, né, o dia. E essa organização, ela permite que tu consiga entender qual é o fluxo da tua agenda. Porque quando a gente não tem essa organização, Ju, normalmente se vive na urgência. Sempre surge uma atividade que tem que ser realizada agora. Sim. E aí coisas importantes não são desenvolvidas porque elas não encontram espaço. Sim. Então tu deu o exemplo de estudar. Quem começa a estudar, não adianta imaginar que vai conseguir se concentrar durante 2 horas na primeira semana. Ela vai precisar ensinar o corpo a esse nível de concentração. Então, é a mesma coisa com ler, né? Nós estamos lendo menos livros físicos, por mais que a gente esteja lendo mais nas telas. Começa com 2 páginas. Porque tu conseguiu concluir 2 páginas, o teu cérebro entende que tu és muito capaz. E ele te gera uma recompensa imediata que é dopamina. Conseguir. No outro dia, tu passa para 3. Gera de novo essa sensação. 4, 5. Quando a pessoa vê, ela tá lendo 1 hora concentrada, conseguindo captar as ideias do livro sem sofrimento. O que causa sofrimento é a mudança abrupta em qualquer coisa. No estudar, na dieta, na atividade física.
Por quê? Porque eu causo um mecanismo de feedback ao contrário. Se eu não consigo fazer o que eu me programei, a sensação que eu tenho é de incapacidade. Então eu gero uma frustração e eu entro num feedback ruim, né? Tem muito feedback negativo de que eu não sou capaz, de que aquilo não é possível e eu acabo parando de fazer. A frustração, eu acho que ela é a pior coisa que existe, né? Porque, tu não consegue fazer tal coisa, se sente incapaz, se sente uma inútil. E acho que a pior coisa que tem é a gente ficar se culpando por algo que a gente faltou talvez um pouquinho de disciplina. Então, às vezes você fala assim, eu quero acordar cedo, mas aí você acorda, põe o celular para despertar, mas tá tão gostosinho que você fica na cama. Aí você acorda lá pelas 10 horas. E quando você acorda às 10 horas, tu se sente frustrado, porque era pra você ter acordado mais cedo, aí não deu tempo de fazer nada, não deu tempo de fazer uma atividade física, não deu tempo de você tomar um banho com presença, não deu tempo de você meditar, rezar, fazer o que você tem que fazer. Você fica irritado o dia inteiro. Então, essa vibração... E a agenda já começa tumultuada, né? Tumultuada. Porque o que tu planejou não saiu do papel. Mas isso que tu tá falando, tem uma coisa bem importante, que é a nossa agenda tem que ser realista. Quando a gente vê muitas pessoas que são famosas colocando, acorde às 5 da manhã, faça o devocional, não sei o que de atividade física, né? Ok, para elas funciona. Isso cabe na sua vida? Isso é uma pergunta importante quando a gente vai planejar a rotina. Primeiro que devocional, não tem nem paciência pra fazer isso aí, tá? Devocional, ficar lendo, escrevendo. Não tem condições. Eu sou uma pessoa que eu não funciono de manhã pra ler e não funciona outra coisa pra academia. Então eu nem vou correr às 5 da manhã, caminhar na academia. Então, isso é importante. Esse autoconhecimento é importante. Por quê? Porque senão eu me forço a fazer, a copiar de alguém uma rotina que ao invés de me dar o fator de motivacional, o fator bem-estar, aquele gatilho de manutenção, eu vou sempre sofrendo. E isso não é interessante. Sim. E agora vamos falar aqui sobre o corpo feminino, né? O que acontece quando o sono, a alimentação e os horários ficam desregulados? O que acontece com a gente? Primeiro, uma bagunça metabólica, né? Mexer em sono é mexer no corpo inteiro, porque ele é um grande organizador do nosso metabolismo. Então, nas férias, a gente tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso é um fato. E aí mudam todos os horários das refeições. Fica mais tempo sem comer, ou tira algumas refeições da rotina porque acordou mais tarde. Então, tudo isso precisa voltar ao normal. É muito comum as pessoas ganharem peso durante as férias. Sim. Porque muda a atividade física, muda o tipo de alimentação. Bebe álcool. Muda o consumo de bebida alcoólica. E agora o que a gente precisa fazer? Primeiro, voltar à rotina normal de atividade física, alimentação e sono, para que o corpo possa voltar ao peso anterior às férias. Isso é muito comum. E aí tem que lembrar, né, que foram aí talvez 90 dias quase de férias, que foi o tempo que eu demorei para ganhar. Eu vou demorar pelo menos esse tempo para voltar ao que eu estava no pré-férias. Mas isso gera um estresse, não gera? Total, um estresse metabólico incrível. Porque daí voltar, porque já tem a dor do voltar. Tem a dor que você carrega que você aumentou ali na balança, você sabe que você aumentou, você sabe que você tá inchada, né? E é isso, eu me coloco aí junto com vocês, porque eu sinto que eu ganhei uns 2 quilos aí nas férias. Aí você vai voltar pra fazer atividade física, você já volta mais cansado, que tu inchou, ganhou uns quilinhos a mais. E também o corpo perdeu performance, né? Também ficou mais mal acostumado, ou bem acostumado, né? Então acaba, e nós, mulheres, temos uma coisa que se chama, que nos incomoda muito, que é a celulite, né? Que é uma inflamação mesmo. É uma inflamação das células. E é uma coisa que nos incomoda muito. Então, assim, a gente sabe que se a gente ganhar uns quilinhos a mais, a gente ganha gordura, a gente ganha celulite. Então, a gente fica pé da vida com isso, né? E quanto mais inflamado, maior é o grau da celulite. Então, dependendo de como foi as tuas férias, tu vai notar uma alteração de textura na pele, a qualidade de pele. Agora é a hora de
colocar as coisas nos eixos para recuperar o tempo perdido. Sim, inclusive uma coisa que afeta bastante as mulheres, a gente já trouxe aqui, é a saúde intestinal, né? Isso. Muitas mulheres aí bebem um pouco mais de álcool, comem um doce, comem coisas, né, mais de farinha branca, acaba atrapalhando a saúde intestinal. E a mulher fica dias sem ir no banheiro. E até viajar, né? Algumas mulheres, quando saem de casa, viajam, também mudam a organização de evacuação. Sim, isso é um ponto importante que a Ju está colocando. Que agora, ao voltar às rotinas, a ideia é que aqueles hábitos que são o teu normal, eles voltem a se estabelecer. Então, é importante, né, que a gente olhe para atividade física pelo menos 30 minutos todos os dias, sim, né? Que a gente tenha aí o consumo adequado de água, e aí você já sabe calcular 35 ml para cada quilo de peso, que você volte a comer suas frutas, suas hortaliças, procure uma alimentação menos industrializada, né? Volte a comer aquela alimentação mais comida de vó, como eu falo, para que o seu corpo consiga voltar ao estado anterior às férias. Sim. E isso vai repercutir na família inteira, porque ainda é assim, né? Grande parte das casas, quem cozinha são as mulheres, né? Então, quando altera a vida dessa mulher, altera a vida da família toda. Exatamente. E a questão hormonal também da mulher, né? Aí muda o peso. Acaba tendo ali uma mudança, uma alteração hormonal, eu acredito também, né? Acaba porque a gente muda o nosso padrão de comportamento nesses dias, né? Sim. Então, algumas mulheres que são mais sensíveis em relação a fluxo menstrual, pode atrasar ou antecipar o fluxo em alguns dias, e isso é resultado da mudança hormonal. Sim, sim. E aí, junto com a mudança hormonal, vem um monte de coisa para lidar. Humor, né? Vem. Peso, vem. Paciência, irritabilidade, né? Então, assim, qual que seria uma dica da Nutri, né? Para que as mulheres voltem, né, às suas rotinas, a cuidar de si, mas sem se punir também por ter relaxado ali esses 2, 3 meses. Porque também às vezes precisa, né, dar uma relaxada. Férias é um momento de realmente sair da normalidade, porque esse fluxo, né, entre 8 e 80, ele é importante para a saúde mental. A gente não vai conseguir estar sempre no 40, né? Então, a primeira coisa é isso, é olhar para sua rotina, organizar a rotina da sua vida dentro de todas as atividades que tu tem que fazer e pensar nelas, incluindo uma coisa muito importante que é o tempo de deslocamento. Muitas vezes, ainda né, mais aqui em Floripa. Muitas vezes a gente quer planejar tudo e não deixa o espaço do deslocamento. E aí tu fica com a cabeça contra o relógio para estar em tal lugar em 5 minutos, coisa que não vai acontecer. Então isso é importante. A outra coisa é, quando for planejar, deixar o que eu chamo de pilulinhas de descanso, que é entre uma atividade e outra, tu dá de 10 a 20 minutos de ócio, que pode ser o ócio de descer para tomar um café, que pode ser o ócio de ir, se tu tem flor, olhar tua flor, olhar o celular, que seja, né, alguma ver coisa, uma série da Netflix, um meme, alguma coisa assim, escutar a Chante FM, sei lá. Boa. Que seja uma atividade diferente das tuas atividades do trabalho ou da rotina, para ser aquela pílula de conforto. E depois retoma as atividades normais. A outra coisa que é fundamental, e daí entra a minha parte aqui como nutricionista, tem que pensar o espaço das refeições. Como a gente pensa o espaço da atividade física, a gente tem que pensar o espaço da refeição. Ok, eu trabalho das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Então, no horário do almoço, que é o horário que eu faço ginástica, por exemplo, qual o horário que vai caber a alimentação? Eu tenho que deixar pelo menos 30 minutos. A mesma coisa, não, eu faço minha ginástica à noite. Então, eu saio do trabalho e vou para academia. Qual é o horário da minha refeição? Isso tem que estar planejado. Se não, o que acontece é, normalmente, a gente não planeja o que vai comer, tá toda atrapalhada, e aí come qualquer coisa. E aí, comer qualquer coisa não vai te ajudar a manter uma rotina adequada. Sim, sim. Eu posso falar por mim, né? Eu dar meu depoimento aqui. Eu sou um case, assim, perfeito para esses casos. Da alimentação, né? Eu sempre tive muita dificuldade da alimentação e o sono, né? Que são os principais
principais pilares de uma vida saudável. São, e muito importantes. Mas a alimentação, eu vi que nessas férias, né, como eu bebi um pouquinho mais de álcool do que eu já estava acostumada, eu não sou de beber muito, mas tipo, bebi, digamos, todo final de semana, coisa que eu não fazia antes, que eu fazia uma vez por mês de tomar uma tacinha de vinho. Aí nessa eu saí com as amigas, aí eu tomei umas coisinhas a mais, tipo, um drinkzinho, tipo, um Aperol a mais, que é o que eu costumo tomar, ou vinho, ou espumante, ou Aperol, né, que são as coisas que eu tomo. E aí, como eu tenho endometriose, né, minha endometriose já atacou. Tipo, semana passada foi uma semana que eu senti dor a semana toda, tive que ir no médico e eu fiquei me perguntando por que a alimentação, eu continuei cuidando. E aí eu pensei, qual parte que eu errei, né? Por quê? Onde eu errei? Aí eu comecei a chegar, peraí, eu bebi, o álcool ele é inflamatório. Inflamatório. Né? E aí eu já senti, assim, o peso mesmo da endometriose, que a endometriose a gente já falou aqui nos programas anteriores, da alimentação, da importância de você comer alimentos que não vão sobrecarregar teu organismo, né? E também exagerei um pouquinho no café, né? Que o café também é um pouco mais inflamatório, né? E então, né, trazendo meu depoimento do quanto que é importante também você cuidar, né, de saber que aquela comida, estar consciente de que aquela comida, ou ela vai te nutrir, que você pode sim tomar um álcool de vez em quando, mas saber que não pode tomar demais também, né? E isso que tu tá falando é importante, Ju, porque assim, ó, a bebida alcoólica, ela, em doses baixas, ela tem um efeito relaxante. E doses baixas é até 30 ml, que é uma tacinha, aquele copinho de cafezinho. Acima disso, ela tem um efeito estimulante. Então, por exemplo, mulheres que têm problemas com sono e que bebem à noite, eu vou tomar um drinkzinho para relaxar, vai depender da dose. Se essa dose for um pouquinho maior, vai ter efeito estimulante. Ela vai dormir, ela até dorme, mas dorme muito mal. Tem sonho, tem aquela questão de movimento das pernas, então ela acorda no outro dia muito cansada, porque ela teve um sono agitado, ela não conseguiu chegar nas ondas mais profundas de descanso do sono. Sim, olha que bom pontuar isso. Não sabia que era esse tanto de álcool que se tomava. 30 ml, é um copinho pequeno, aquele copinho de café pequenininho, sem chegar até a borda. Uma dica também que eu tava lembrando antes, quando você tava falando, e eu acabei esquecendo, agora lembrei, que é bem importante para nós mulheres, eu acho, né? E que eu senti que faz muita diferença na vida, dentro das rotinas saudáveis, e dentro de, que não precisa de muito tempo também, é quando você acordar de manhã você se alongar. Já experimentou fazer isso? Porque o alongamento, ele te desperta e ele te ajuda também a aliviar dores nas costas, nós mulheres temos, né? Dores nas pernas por conta da circulação. Então o alongamento, ele ajuda bastante quando você acorda de manhã, às vezes até no humor, né? Então... Com certeza. E isso que tu tá falando é aquela ideia de acordar com tranquilidade, não no susto, né? Porque se a gente se programou e vai acordar, sei lá, cada um tem sua rotina aqui. Mas eu costumo acordar às 5h30, porque agora tem rotina de escola e tal. Mas tu acorda no horário, tu consegue se alongar, tu consegue, pra quem gosta, ler alguma coisa antes das atividades, tomar o teu café da manhã bem. E aí, quem é da manhã vai pra sua atividade física e depois entra na rotina de trabalho com tranquilidade, né? Com a cabeça organizada. E a outra coisa importante que a Ju começou falando que eu já acordo pensando em tudo que eu tenho que fazer. Para algumas pessoas isso pode ser um problema porque ela não conseguiu dormir à noite. Porque ela dorme pensando em tudo que ela tem que fazer no outro dia. Quando a gente tá com a agenda organizada, o cérebro entende, ok, está organizado, eu não preciso ficar criando novos caminhos, novas estratégias para cumprir tudo que eu preciso no outro dia. Olha que interessante. E aí ele descansa. Olha, aprendi aqui, viu? Porque eu acordo de manhã me cobrando muito. E eu preciso lidar com isso. Porque, eu não fiz tal coisa, tenho que fazer tal coisa. Porque justamente não tô com a rotina organizada, com a agenda organizada. A ideia, né, no final do dia sempre, a gente trabalha muito isso em empresas, fecha as abinhas do trabalho. Sabe aquela ideia de que tu abriu um monte de aba no teu computador, tem várias atividades para fazer? Cria esse hábito no final do dia ao sair do trabalho. Feche todas as abas e aquelas que tu julga que são muito, muito importantes, pega a tua agenda do dia seguinte e escreve. Amanhã eu vou começar, sei lá, reunião com tal pessoa, banco, sei lá, gravação do programa com a Paty.
o teu cérebro, ele entende que tu já concretizou aquela ação, que tu sabe o que tu tem que fazer, e ele não fica te incomodando, não fica toda hora te lembrando daquilo que ficou pendente para outro dia. Sim, muito bem colocado aqui, então, né? Dicas. E uma outra coisa, Ju, café. Ai, não me manda cortar o café, não. Não vou mandar ninguém cortar o café, eu só quero dar um aviso. Eu posso tomar duas xícaras dessa por dia? Uma de manhã e uma de tarde? Pode o que tu quiser, não é recomendado, mas pode. O que eu vou falar do café? Nós, mulheres, precisamos, às vezes, de um estímulo a mais para manter o estado de alerta. E a gente vai pro café e acaba consumindo café demais. E isso vai impactar no nosso sono. Sim. E impactando no nosso sono, impacta na nossa irritabilidade, no nosso cansaço no outro dia. E vira um ciclo vicioso. E na produtividade. Também. Eu tomo café para ficar mais alerta, para produzir mais. Daí eu durmo menos, daí eu tenho que tomar mais café e tal. Então, assim, cuida com o café. Tenta tomar café até no máximo 5 horas da tarde. Depois disso, substitui por outra coisa, por um chá de camomila, por um chá de dente de leão, por um chá de, sei lá, o chá que tu gostar, para que tu consiga não ter um excesso de cafeína à noite e realmente conseguir descansar. Sim. Isso é uma rotina que eu adaptei. Eu tomo uma xícara, talvez não cheia dessa de manhã, e uma meia dessa à tarde, mas eu tomo no máximo até as 5 horas. Justamente o mesmo vale pro chimarrão e pro chá preto. Mas aí quem toma chimarrão e o chá preto ou chá verde também? Também. Daí eu acredito que reduza café, né? Porque senão às vezes vai juntar... sim, às vezes não. Vai juntar tudo, imagina. E olha o chimarrão, que eu vou te falar. O chimarrão, pra mim, ele é muito mais estimulante do que o café. Pra mim também. Se eu estiver cansada, eu tomar um café, ou a energética nem faz cócega em mim, mas se eu tomar um chimarrão, já sinto que, tipo, opa, deu uma reavivada aqui. Né? O chimarrão, eu acho ele extremamente estimulante. E é gostoso também, né? É gostoso no ar-condicionado, né, meu povo? Então é isso, acho, né, Paty? Aqui dicas, né, de como você voltar, você como mulher, né, voltar aí à rotina com os filhos, com a escola, até para quem não tem filhos, mas tem outras responsabilidades, né, e a responsabilidade com a gente mesmo, né, e sempre lembrando que a gente tem que nos colocar em primeiro lugar como prioridade, porque se a gente não estiver bem como mulher, né, em todos os âmbitos, como é que a gente vai estar bem para cuidar dos nossos filhos, para ajudar, né, nossos pais, enfim, para ajudar nossas amigas. É isso mesmo. E por último, ajudar os homens, né, quando for necessário e se for muito necessário. É isso mesmo. E a outra coisa que eu acho importante, Gil, é convidar que vocês mandem, né, dúvidas, sugestões, né, de temas que vocês têm dúvida ou querem algum esclarecimento que a gente pode contribuir, porque esse é realmente um canal de bate-papo para que a gente possa ajudar as pessoas a terem longevidade, qualidade de vida, uma vida mais saudável a partir de coisas do dia a dia e práticas, né, que estão à nossa disposição. Isso, do básico, né, que é o que funciona de verdade, não é? Então tá, Paty, obrigada, até o próximo programa, bom descanso pra você, bom trabalho. Beijo, gente, boa semana. Beijo, tchau.